Livro é que nem filho. Chega uma hora que você tem que desapegar, porque ele foi feito para o mundo. Então hoje é dia do desapego, hein, pessoal? Meu nome é Eduardo Roveri. Eu sou a Camila Escrivano. E hoje nós vamos falar de desapego. É isso daí. Rapaz, desapego é um negócio complicado, hein? É complicado, é complicado. Vamos lá, então vamos começar daí. Em primeiro lugar, se você já chegou aqui, dá o seu joinha, desjoinha, faz o seu comentário, não importa, mas, né? Mostra aí pra gente que você tá conosco. É isso certo? daí. O comentário que eu vou pedir pra você agora é o seguinte. Escreve aí, desapego. Pode ser com S, pode ser com X, pode ser com Z, mas escreve. Com J, né? De desapejo, né? Desapejo, escreve aí. Desapego, o jeito que você quiser. É isso daí. Se inscreve no nosso canal também, já aproveita, não é? Pronto, exatamente. O meu canal é Camila.escrivano. E o meu é @tribubestseller. Tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? Belezinha. Bom, então vamos voltar pro tema Desapego. E eu comecei falando o seguinte, que livro é como filho, em algum momento a gente tem que desapegar e lançar para o mundo, porque ele foi feito para o mundo. Então, vamos começar falando sobre o que é desapego? O que é desapego? O que é desapego? Boa pergunta. No que exatamente? Então, assim, vamos lá. Em qual esfera da vida? Porque tem algumas esferas que a gente é mais apegadinho que outras esferas. A gente tem mais dificuldade de, vamos lá. Né, de deixar a coisa, né? Isso. Então, uma coisa que eu demorei muito pra entender, eu tive muita, mas assim, muita dificuldade de entender, é que desapegar não é deixar de amar. Pois é. Desapegar é deixar de querer controlar. Que é diferente de deixar de amar, ok? Então, quando a gente tá falando de desapego, a gente tá falando disso. Bom, dito isso, vamos ao exemplo aqui dos filhos, né? E é fácil porque, assim, Eduardo tem 2 meninas que estão entrando na adolescência e eu tenho uma menina, quer dizer, não é mais menina, que já é adulta. Então, nós temos filhas e é fácil, então, a gente entender isso aqui. Se você tem filho, ótimo. Se você não tem filho, não tem problema, que você conhece alguém que tem filho. Ou você lembra de quando você era filho, né? Em algum momento você foi filho também. Pronto, então não é tão complicado a gente chegar aqui nesse parênteses. Bom, quando a criança nasce, né? Talvez, vamos lá. Quando a criança nasceu, né? A primeira, a mais velha. Você viu aquela coisa bonitinha, pequenininha, gostosinha, tal, não sei o quê. E aí? Você achou que ela ia ficar assim pra sempre? Que ia ficar sempre do seu ladinho assim, grudadinha no você? Como é que era? Pois é, a gente até acha, né? Mas a realidade é outra, né? As crianças, os filhos crescem e acabam voando, criando asas. E como que a gente faz para lidar com isso? Porque agora a fase atual é uma fase que eu tenho muito mais informação que vem de fora para dentro. Ou seja, minhas filhas, elas trazem informação que eu não sabia, coisas que eu aprendo e aí eu me vejo assim, nossa, Sério? Pois é. E aí, já passou por isso? Pronto. Então, mas vamos lá, legal. Por que nós estamos falando disso? Primeiro ponto de desapego no livro, né? Filho não é pra gente, filho é pro mundo, certo? Ou seja, a gente tem que ter a consciência de que a gente fez um filho. Claro, essa criança vai depender da gente por um tempo X, né? E aí, quanto mais essa criança cresce, mais ela vai aprendendo coisas e vai ficando autônoma, certo? Os mais experientes dizem que filho é pra sempre, mas continua. Pronto, filho é pra sempre. Aliás, meu pai fala uma coisa, gente, não briguem com meu pai, mas é piada, mas é sério. É um senhor de 80 anos, por favor, hein? Não, mas ele falava isso quando tinha 40, então, na verdade, ele sempre falou isso. Ele diz assim, filho é tão bom, pena que dura tanto. Mas ele é apaixonado por nós, não é isso não. Tenho mais 2 filhas, mas... Enfim, né? Só pra contextualizar. Mas ele sempre brincou com isso. Mas, enfim, voltando. Então, quando você tem um filho, você acha, né? Principalmente o primeiro filho, que eu acho que tem mais essa, né? A maioria das pessoas, né, tem essa coisa, né? Tem, que a gente acha que a criança vai ficar lá, né? E vai crescer, exatamente, vai precisar de mim pra sempre, né? Vai depender de mim pra sempre, porque eu sou, assim, essencial e tal. Bom, legal. Fazendo um parênteses aqui,
boas novas ou más novas, né? Dependendo de como você encarar. Não, você não é essencial. Né? E assim, claro, a gente tem que aprender na vida, que é óbvio, ninguém vai te substituir na vida do seu filho, mas ele não vai precisar de você por muito tempo, né? Pronto. E aí, por que a gente tá falando disso? Porque o livro é igual. Chega um momento que você, como escritor, na sua jornada de escrita, precisa abandonar o seu livro. É exatamente isso. Olha, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu me dei aqui o máximo, fiz o meu melhor, fiz um trabalho de excelência, mas chegou o momento de abandono, desapego. E aí é o momento que você encerra, faz o lançamento do seu livro e começa, a partir do lançamento, dos leitores, etc., receber o feedback. Ou seja, olha, um exemplo de feedback. Recentemente um amigo me disse, Eduardo, me mandou um áudio pelo WhatsApp, Eduardo, estava lendo aqui o seu livro e teve um ponto aqui que foi muito legal, nossa, olha, eu precisava resolver essa situação e eu aprendi com isso e eu queria dizer mais isso. Ou seja, é um jogo de ping-pong. Eu lancei o livro e eu tive essa devolução, esse feedback que foi muito interessante, muito bom saber que para ele fez sentido. E ele já me trouxe um pouco mais de... comenta sobre isso da próxima vez. Ou seja, fazendo um paralelo, como a Camila acabou de falar, com o filho. O filho você educou, você criou, você lançou ele. E ele volta para você, como eu falei, né? Minhas filhas hoje me ensinam muitas coisas. Tem banda, tem cantora que eu não conhecia e que agora eu conheço e até passo a gostar de alguns. Gente, parênteses. Alguém aqui que nasceu 80, 90 aqui, quem nunca aprendeu com um adolescente um truque novo no telefone? Pois é, é verdade. Recentemente eu aprendi com a Gabi. Ela me ensinou a fazer uma função ali no telefone que eu não sabia. Gente, ela falou, a gente aprende. não, pai, você aperta aqui. Aí eu, sério? Minha filha outro dia também falou assim, não, mas por que você não faz tal coisa? Eu falei, e dá? Não, e detalhe, eu trabalhei numa empresa conhecida. Com suporte, né? Não vou falar o nome dessa empresa porque eu quase fechei o patrocínio pro canal com eles, né? Você não tá sabendo? Ainda não rolou, né? Mas não rolou. Mas eu queria agradecer os nossos patrocinadores Insider. Eu uso Insider. Não, brincadeira. Mas se a Insider quiser patrocinar a gente, aqui, Insider. Tamo aí, Insider. Diretamente da França pro mundo, hein? Aê, e falando de mundo, né? Lançar pro mundo. Insider, olha a dica, hein? Ó, mas vamos voltar aqui. E aí, quando eu ouço essa história, e eu tô falando dessa história, mas eu ouço muitas histórias, né? Toda semana eu falo com dezenas de pessoas que chegam e têm reuniões comigo porque elas se inscrevem, elas querem mentoria e elas vêm para escrever os seus próprios livros. E é muito interessante a visão que a pessoa tem, o quanto muda a pessoa, claro, o quanto muda a visão da pessoa quando ela começa a escrever e quando ela chega ao final, né? Não tô falando de quem para no meio, que infelizmente um ou outro às vezes acaba, né, deixando de lado por N razões. Mas a grande maioria, quando chega no método, vai lá, começa e termina. Bom, quando ela chega e fala assim, não, quero contar minha história de vida, né? Quero... Aliás, por que você escreveu mesmo o seu livro? Parênteses aqui. Você vai entender, porque essa palavra que ele vai falar, eu ouço muitas vezes. Vai, por que você escreveu o seu livro? Essa palavra bonita que o pessoal gosta de usar na internet, legado. Um dia eu perguntei para minha filha mais nova e depois fiz a mesma pergunta para minha filha mais velha, que foi a seguinte coisa: olha, filha, você sabe como que o pai começou a tocar bateria? Como que era? Eu já sabia a resposta, tá? Mas eu perguntei de forma intencional para provocar isso e ver o que elas conheciam de fato do meu percurso como baterista. Como que foi o começo, as dificuldades, os desafios, as conquistas, etc, etc, etc. E, bom, eu percebi que elas não tinham muita informação e eu decidi escrever sobre isso, sobre a minha jornada como baterista, como músico, os desafios da época lá de Diadema, onde eu morei, onde eu cresci, onde eu vivi minha infância,
as baterias que eu criei de madeira, com pedaço de lata, de tampinha de garrafa, enfim, Né? o disco que eu colocava ali na vitrola. Gente, para de spoiler, deixa o povo comprar o seu livro se quiser saber mais. Pois é. Né? Fechando aqui os spoilers. Então, Pronto. que eu usava a vitrolinha ali, o disco, para poder acompanhar, e foi assim que foi desenvolvendo a minha paixão pela bateria, e foi assim que eu escrevi o livro, com esse pensamento. Eu vou deixar esse livro para minhas filhas, né, a minha história para minhas filhas. Mas foi algo muito mais para mim do que para elas, né? A capa do livro, inclusive do digital, a gente usou uma imagem que foi feita pela minha filha, que é essa daqui, ó. Pronto. É a base da capa, né? É que vocês não conhecem meu cabelo. Mas pronto, vou mostrar meu cabelo. Olha, Tá olha como parece. Pronto. E aí, por que eu tô falando disso, né? Porque a pessoa quando chega e ela vai escrever o livro, ela fala, não, eu quero deixar meu legado. Sim. Quero contar minha história, quero deixar meu legado. Porque, assim, cá pra nós, todo mundo tem uma história boa pra contar. Pelo menos uma, né? Todo mundo tem pelo menos uma coisa, assim, na vida. Tem gente que tem mais, mas tem gente que tem uma. Tudo bem, não tem problema. Essa uma coisa, esse um aprendizado, essa uma superação, isso vai fazer com que, se você colocar em livro, né, com que isso possa ajudar outras pessoas. Então vamos lá. Só que às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu só quero registrar minha história e quero deixar o meu legado. A pessoa não se dá conta de que quando ela escreve um livro e ela publica esse livro não é mais dela. Não é mais dela, gente. Esse livro deixou de ser do autor. Ele passou a ser de quem compra o livro e quem lê. E foi o que aconteceu com o livro do Eduardo, né? Ele escreveu pra ele, porque ele queria garantir que as filhas dele tivessem acesso à história que ele passou. E vamos dar um contexto aqui, né? Eduardo hoje, bom, há mais de uma década, mora, né, na França, mora na Europa. Então, a gente mora aqui faz bastante tempo, na verdade. Mas enfim, e as meninas não tiveram acesso, né? As filhas dele não tiveram acesso àquela realidade do Brasil, né? Você tá falando, mas você tá falando isso porque ele é imigrante? Não. Quantas pessoas venceram na vida no sentido de construíram coisas, etc, etc, e saíram do nada, e os filhos não fazem ideia do que eles passaram, né? Porque não tem contato mais com essa realidade. Então, às vezes, a pessoa se dá conta falando, não, eu preciso deixar registrada essa história. E é muito legal, tudo bem, é um bom motivo para começar, mas tem que ter clareza de que esse livro, se você escrever e botar na gaveta, ele continua sendo seu. Mas, cara, a hora que você publicar, ele não é mais seu. Você não pode ter medo de publicar, né? Porque, na verdade, e aí até tem a ver com que ele falou de abandonar, né, o próprio livro. A gente tem essa coisa, não, vou fazer o melhor livro, vou contar a minha história da melhor forma, não, preciso contar tudo direitinho, preciso contar do jeitinho que aconteceu. Claro, você não vai mentir, não é isso que eu tô falando, mas, livro perfeito não tem. Pois é. Vida perfeita não tem. Então, se a sua vida não é perfeita, o livro também não vai ser. Não vai ser, pois é. Para começo de conversa. Eu, nesse sentido, né, legado e tal, eu acabei fazendo o livro mais por mim mesmo, né? Ninguém pediu. Aliás, tem uma história muito linda, maravilhosa do McDonald's, né? Que é um outro patrocinador aqui do canal. Só que não. Que, imagina, o McDonald's, quando foi se instalar no Brasil, ele não perguntou para ninguém o tipo de comida, né, que as pessoas queriam comer. Porque a resposta seria arroz, feijão e aquela mistura, como diria o brasileiro, minha né? mãe, por exemplo. Né? Arroz, feijão e mistura. Não, eles não perguntaram pra ninguém, eles não queriam saber a opinião de vocês, não. Nem a minha, nem da Camila. Nem de ninguém. E eles vieram com hambúrguer. Olha que com coisa. batata frita, com um balde de refrigerante pra você, com milkshake, né, sei lá, mas o que eles vendem. Pois é. E hoje, quando você fala de McDonald's, você sabe, né, o que significa, o que... Enfim, esse exemplo é pra dizer que... imagina se eu sair perguntando pra todo mundo, o que você quer que eu ponha no meu livro? Nossa, esse livro não vai sair nunca na vida.
né? Pois é, você vai ficar, vai rolar uma crise, um problema e jamais... Agora, Talvez você consiga terminar. vou botar Eduardo em pois crise. é. Vou botar Eduardo em crise agora. Eu vou contradizer você. Momento polêmica. Polêmica! Pronto. Porque é verdade. Quando você vai escrever o livro, não é que você pode ficar fazendo pesquisas ad eterno e perguntando para as pessoas o que elas querem ouvir, porque isso não faz sentido, né? Não dá também para você, como escritor, simplesmente ficar, né? Não funciona. Mas, por que eu tô falando disso? Porque, por outro lado, se você vai escrever para um público que você já tem, né? Então, por exemplo, você vai escrever, a gente já falou de médico, de advogado no outro vídeo, me dá uma outra opção aí. Uma outra opção, você fala de profissão? Terapeuta, pode ser? Não, eu quero pegar um caminhoneiro. 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 Um caminhoneiro, tudo bem, vamos pegar um caminhoneiro. A gente conhece muitos caminhoneiros. Quando nós moramos em Portugal, o pessoal passava a semana dirigindo pelas estradas aqui da Europa. É verdade. O próprio... Eu não vou falar os nomes, né? Sim, mas é verdade. O F, lembra do F? O F, que Pois esse F quando caiu da moto, sim. Exatamente. Então exato, pronto. Verdade. Então, como que seria um caminhoneiro, né? Que decide lançar um livro sobre as suas aventuras morando na Europa e conduzindo pelas estradas da Europa o seu caminhão? Pronto. E aí? Olha lá, já tem tema pra você aí, caminhoneiro. Né? Agora olha só, qual que é o grande lance aqui? Esse cara vai escrever o livro dele, né? Claro, ele vai contar as histórias dele, vai contar as memórias dele e tal. Mas imagina que esse caminhoneiro, né? Ele quer vender livro e ele quer também alcançar o público dele, porque ele já tem um público. Porque é muito comum, né? Hoje em dia você vê o caminhoneiro fazendo vídeo, contando a história, não sei o quê, E o cara quer formar outras pessoas, é normal também, né? Chega uma hora na vida em que você chega num ponto de vida que você fala, bom, realmente, ser caminhoneiro pra vida inteira talvez não dê, preciso fazer mais alguma coisa, preciso ir pro próximo passo em termos profissionais. Então, começar a vender curso online, começar a vender formação, sei lá. Enfim, nós estamos exercitando aqui o conceito, mas não é absurdo, porque hoje em dia isso acontece. Bom, Claro que não. Legal. Então imagina esse caminhoneiro que está se preparando aqui e já tem uma audiência, TikTok, Instagram, YouTube, sei lá, e ele quer vender um curso de como se tornar, como você, brasileiro, vai se tornar caminhoneiro na Europa. Na Europa, por exemplo. Legal. Ou conhecer as estradas, sei lá. Conselhos, evite, Anyway, um guia. Tudo bem, pronto. Por que eu tô falando disso? Quando ele for escrever esse livro, ele pode só contar as histórias dele? Pode. Mas vai resolver? Não. Então, em muitos casos, a gente tem que ser intencional, pensando em escrever, não para nós, mas para o nosso público. Claro que eu vou contar as minhas histórias, claro que eu vou contar as minhas experiências, claro que eu vou contar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei. Mas não é para mim, é para o leitor. Então, na hora de escrever, na hora de pensar, na hora de planejar esse livro, eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no leitor. Né? Tem que pensar naquilo que pra ele faz diferença, naquilo que pra ele faz sentido, naquilo que pra ele vai ajudar. É lógico que quando eu compartilho uma experiência minha, as pessoas, né? Mas se eu tenho a intenção de, com esse livro, abrir portas, né? E ganhar autoridade e fazer com que a minha carreira profissional vá mais adiante, eu preciso ser intencional nesse livro. Exatamente. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual que é o momento do desapego? Qual que é o momento que o escritor tem que abandonar o livro, ou seja, encerrar ali, fechar o computador ou guardar a caneta e parar de escrever? Qual que é esse momento? Então, peraí, são 2 momentos de desapego. Certo. Um no começo e um no final da escrita. Por quê? Porque no começo, se você acha que você vai escrever um livro pra você, já desapega dessa ideia. O livro não é pra você. O livro é pro seu leitor. Então, esse é o primeiro desapego. Porque... mas eu quero escrever do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Não, interessa. Interessa o seu leitor, né? Vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conversei essa semana. Tá claro, não vou citar nomes, não vou dar muitos detalhes, mas só para contextualizar. Essa pessoa, ela tá num contexto, né? Ela é profissional, ela tá dentro do meio acadêmico, e ela tá num contexto assim. Eu quero escrever um livro porque eu percebi
que no meio acadêmico, para não revelar muito sobre o livro dela, ela falou assim, sou do meio acadêmico, do corpo docente, etc, né, organização já, né, pessoa grande ali dentro da universidade, mas eu percebi que a universidade, não é porque você vai bem na universidade, né, quando é que você se dá bem no meio acadêmico, que necessariamente você vai se dar bem no mundo, né? Existe um descolamento entre o meio acadêmico e o meio prático fora disso. E o assunto dela, resumidamente, dessa pessoa é isso. E ela começou a ser muito criticada, né? Mas ela queria escrever um livro falando exatamente disso. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega lá e ela não é absolutamente brilhante em primeiro lugar em Harvard. Quer dizer, parênteses, às vezes a pessoa é absolutamente brilhante, mas no meio acadêmico ela não consegue estar dentro do padrão máximo do máximo do máximo do top, portanto, ela pode passar pela melhor universidade e não necessariamente ela ser o número 1, e mesmo assim ela pode se dar muito bem na vida, né? Então, o lance é esse. E ela fala com muitos e muitos e muitos alunos, né? E ela falou, não, porque eu quero contar minha história, bibibi, bibibi, bababá. Eu falei, amiga, mas esse livro não é pra você. Esse livro é para os seus alunos. O que para eles faz diferença? O que na vida deles hoje, né, impacta? Como é que você, com essa sua experiência, consegue dar esperança para essas pessoas que estão aqui hoje? Para perceberem, né, que o que elas fazem hoje, né, o que elas são hoje dentro do meio acadêmico pode ou não ser aquilo que elas vão ser lá fora. Né? E que a esperança que se você é um zero à esquerda na escola, não significa que você é um fracasso na vida. Entendeu? E ela ficou me olhando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vai. Primeiro livro que você escreveu, ele tá aqui? Tá. Então, o dia que você foi embora. É quando você foi embora. Quando você foi embora. Tá aqui. Quando o dia, eu adaptei aqui, eu fiz uma releitura, eu ressignifiquei o título do livro da Camila. Quando você foi embora. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? 2 meses. 2 meses. Legal. 4 meses pra revisar. Mais 2. 2 meses, 4 meses para revisar. E por que você não lançou em 2 meses ou depois da revisão? Então vamos lá. Esse livro aqui, em primeiro lugar, eu A escrevi minha pra mim. questão é, né? você estava apegada? Mais ou menos. Você estava com medo de abandonar o livro? Não, mas foi uma pergunta muito interessante. Então vou falar desse livro, vai ficar mais fácil. Esse livro aqui, ó. Como é que ele nasceu, né? Então vou contar um pouquinho pra trás. Bom, gente, essa aqui da capa é a minha mãe, né? Pronto, você vai mostrar minha mãe? Vou, eu acho que ela não vai se importar, amor. Não, né? Não. Ela odiaria profundamente nessa vida sair numa capa de livro, tá? Mas assim, como eu posso agora, nesse momento, quem decide sou eu, então pronto. Você tá vendo aqui as fotos? Ah, tá. Pronto, e aí o que acontece? Vamos voltar aqui. A de trás eu não vou mostrar, não. Não, tá bom. Tá muito pequeno. Então, esse livro, né? Como que ele nasceu? Na verdade, era assim. Quando minha mãe estava viva, minha mãe faleceu em 13 de junho de 2022. Então, faz 3 anos. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, né? Faz 3 anos. E aí, quando ela era viva, né? Eu tinha um hábito que era assim. Acabei de trabalhar, ligava pra minha mãe, falava sobre tudo, sobre nada. Aquelas besteiras, né? Tipo, oi, tudo bem? Bibi, bababá, tal. Bom. E a minha mãe tinha um hábito muito interessante, porque ela atendia. Importava, ela atendia. E às vezes ela atendia pra dizer que não podia atender. Ai, tia Telezinha. Era uma figura, né? E aí o que aconteceu? Quando ela morreu, o hábito era vou telefonar. E eu pegava o telefone e ela não atendia. Nem pra dizer que ela não podia atender. E aquilo me maltratava demais. Então ficou assim 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei quantos dias. Chegou uma hora que eu falei, cara, tem que ter um jeito mais inteligente de lidar com essa situação. Porque eu não vou dar conta de todo dia ficar recebendo de novo, né, do meu telefone a notícia de que minha mãe morreu.
Como é que eu lido com isso? E aí eu decidi que ao invés de tentar ligar para ela, eu ia estabelecer um novo hábito. Eu ia escrever para ela aquilo que eu queria contar. Eu comecei a escrever cartas para ela. Mas era para mim, né? Na verdade não era para ela, era para mim. Era para eu me livrar daquele peso, daquela dor, daquela coisa toda que estava rolando naquele momento. Bom, escrevi 2 meses de cartas. Desculpa. Escrevi 2 meses de cartas. Chegou uma hora que eu falei, bom, precisa terminar isso aqui, porque eu tô entendendo que a função dessas cartas acabou. E eu fiz uma conclusão ali, como se fosse realmente um livro e tal, mas era pra mim, eu nunca pensei em publicar. Pelo menos não naquela altura. Um ano depois, aliás, minha tia na época leu, eu mandei pra ela ler, né? Ela falou, não, tem que publicar, não sei o quê, porque é lindo, maravilhoso. Eu falei, tia, quem que vai se interessar por esse negócio? Não vou nada, não vou nada. Um ano depois, minha vida muda, né? E aí eu tenho a oportunidade então de, a sério, pegar e falar, não, vamos lá, vamos fazer isso aqui virar um livro de verdade, vamos publicar, vamos fazer acontecer. Tá bom. Só que pra isso tem que revisar, né? Porque eu só escrevi, não li, não revisei, não nada. E aí eu preciso revisar pelo menos uma vez pra ver o livro. Bom, e aí eu não conseguia revisar. Porque toda vez que eu começava a ler de novo, eu começava a reviver todo aquela primeira fase mais pesada do luto. Então eu não conseguia chegar no fim. Chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Falei, bom, ou eu já tinha feito uma primeira, na verdade eu tinha pago alguém pra fazer uma primeira revisão, né, enfim. Mas eu falei, bom, ou eu vou publicar do jeito que tá, ou eu não vou publicar nunca. Nunca. Porque eu vou ficar com esse livro aqui pra mim, porque ele nunca vai estar perfeito, ele nunca vai estar bom e eu não consigo chegar no final. Ou seja, a gente está falando de desapego, de abandono, como eu falei, mas também tem uma terceira situação aqui, quando é uma terceira situaçãozinha ali que mexe demais com a gente por causa dessas relações. Mas mesmo ali tem que ter um desapego, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, tá bom, é duro, é difícil. Só que assim, ou eu encaro de que eu preciso lançar, de que eu preciso botar isso no mundo, mesmo que não esteja completamente resolvido pra mim, né? E às vezes é o fato de lançar que faz com que a cura seja completada, né? Engraçado isso. Pois é. Ou você vai continuar com aquele negócio na gaveta, debaixo do braço, né? E não vai. Só me explica uma coisa, 2 meses para escrever, 4 meses até revisar, você falou de 1 ano com a sua tia. Não, até revisar nada, na verdade. Até não revisar, né? Porque eu não acabei a revisão. Chegou uma hora que eu botei lá uma carta pro leitor e falei, olha, sinto muito, não consigo acabar de revisar, o próximo livro vai ser melhor. E esse foi o primeiro livro que você lançou. E acabou que esse foi o primeiro. Na Amazon. Foi best-seller e depois você pediu a versão impressa também pela Amazon aqui essa na aqui Europa. não tinha ainda o selo selinho. best-seller. Pronto. Mas o segundo livro já tem uma história diferente. Mas peraí. Peraí. Conclui aqui, por favor. Vai, que eu acho que as pessoas estão com essa dúvida. Me fala exatamente assim, você é boa de números, eu sei, e de datas bastante. Camila lembra detalhes de datas. Detalhes tão pequenos de nós dois. Que é assim, eu fico surpreso, fico assim, bom, vai ver que eu tô fazendo o meu papel, a minha função de marido, que é errar as datas, se esquecer e ser Também. perdoado, porque ela também tem uma coisa assim do perdão que é muito forte na vida dela. Meu Deus. Enfim. Mas e aí? Fala de novo das datas. Então você começou esse livro, 2 meses você escreveu e depois? Depois eu fiquei 1 ano sem fazer nada com ele. 1 ano sem fazer nada com ele. Foi. Certo. Então o que significa 1 ano sem fazer nada com ele? Eu escrevi 2 meses. Naquele momento, pra mim estava resolvido, porque aquele primeiro objetivo era, né, lidar com o luto. Então encerrei, acabou. E botei na gaveta. E lá ficou. E na minha cabeça ele não sairia da gaveta nunca mais. Nunca mais. 1 ano depois, acabou acontecendo que eu entendi que não fazia sentido mantê-lo na gaveta, porque publicar este livro seria uma forma de honrar a memória da minha mãe. E aí eu falei, não, tudo bem, então faz sentido então, mas eu demorei 1 ano para não fazer, né, pra
processar isso dentro de mim. Um ano depois. Um ano depois. Mas tenha também em consideração o seguinte, era o primeiro ano em que minha mãe morreu. Então também é um período em que o primeiro ano do luto é mais, né? Depois vai ficando menos, mas o primeiro ano é bem, bem mais complicado. Então foi um tempo também que eu tirei pra mim de processar as coisas, enfim. Um ano depois eu falei, bom, o que eu faço com isso agora, né? E eu falei, não, agora eu preciso dar um final mais nobre pra esse, né, pra esse escrito, porque, quer dizer, eu vou perder isso, como é que faz? E aí eu falei, não, então tá bom, então vamos publicar. Aí que eu entrei na fase 2, bom, mas pra publicar tem que revisar. E aí entrou nesse looping da revisão. E aí eu tive que fazer aquilo que o Eduardo falou. Você vai ter que abandonar o livro. Tá bem. E aí foi o segundo desapego do ok, abandona o livro e segue pro próximo. E tudo isso você fez sozinha, assim? Você não contou com a ajuda de Não, ninguém? não, vamos lá. Não teve ninguém no processo, assim, que te auxiliou? Então vamos lá. Que tinha mais experiência que Vamos você? lá. Por exemplo, você foi atrás de editora? Fui atrás de editora. Por incrível que pareça, eu fui atrás de editora. Não por causa desse livro, por causa do outro livro que a gente já vai falar dele. Deixa pro próximo vídeo. A gente não vai falar dele. Longo. A gente vai falar no próximo vídeo próximo do vídeo outro a gente livro, fala. pronto. E a gente vai falar dessa história da editora. Sim. Mas eu entendi que a editora não era pra mim. Tá bem. E aí abandonei também. Falei, bom, não é isso, deixa pra lá. Pronto. Mas aquilo ficou... Como que eu faço pra publicar o meu livro? Dentro de mim, sabe? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso publicar e não dou conta. E aí eu fui atrás de ajuda, né? Então eu já tinha procurado cursos de escrita no passado, já tinha procurado algumas coisas nesse sentido, já tinha feito o curso de escrita que não resolveu. Me ajudou, tem umas dicas lá de como escrever algumas coisas melhor, mas não passou disso, quer dizer... Não te ajudou a publicar o livro? Falei, tá bom, escrevi e agora, né? O que eu faço com esse livro? Não sei vender, não sei publicar, não sei fazer nada com ele, né? O que eu faço com esse livro agora? E até que eu achei o meu mentor, né? E eu falo meu mentor porque é isso, né? Achei ele na internet. E aí eu falei, não, pronto, então... Segura um pouquinho. Então ela encontrou o mentor parece que te ajudou a chegar na publicação desse livro e de outros livros. Eu queria falar para você o seguinte, a gente está aqui no canal falando sobre publicação, escrita, jornada do escritor, e nos comentários, no primeiro comentário nós vamos deixar um link para você, se faz sentido, se você quer mais informação, se você quer participar da nossa mentoria, que nós estamos ainda aqui numa fase inicial da nossa mentoria. Enfim, vai ter nos comentários, no primeiro comentário, fixado o endereço que você pode clicar e você vai ser redirecionado para o nosso site. E lá no site você pode deixar o seu e-mail e assim você vai receber mais informação. Então, continua. Vamos lá. Do mentor. Vamos lá, vamos voltar. Só fazer um parênteses aqui. A nossa mentoria não está em fase inicial. Ah, não? Claro que não. Eu tô falando por mim, desculpa. Como assim? Faz 2 anos que eu faço esse negócio. É que a Camila tá mais tempo, né? Mas faz 1 ano e meio que eu faço esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Eu tô... Só de mentorar. Bom, mas voltando. Exato. E aí o ponto do Eduardo faz muito sentido. Quer dizer, amor, você sempre tem razão, tá? Parênteses. Mas fechou o parênteses, voltando. O que ele falou é muito importante. Por quê? Porque o que mudou, né, a minha trajetória, né, de tentante, de querente para escritora, foi ter encontrado um mentor que resolveu meu problema. Para publicadora. Para publicadora, para mentora internacional de escrita e publicação. Sim. Né? Para escritora best-seller. O que mudou a minha vida nesse sentido? Claro, foi a vontade de fazer acontecer, foi não ter desistido, mas foi um mentor. E mudou sua carreira profissional. Mudou tudo, né? Então... A minha vida profissional foi impactada também, mas isso é tema para outro vídeo, para outro momento e tal. Outra formiga, pronto. Então, ter um mentor foi fundamental para que houvesse uma ruptura, houvesse uma quebra, né? Na verdade, vamos lá, vamos voltar aqui pro mentor. Ainda dentro desse livro, né? Quem decidiu publicar esse livro fui eu, não teve a ver com o mentor exatamente, mas ele foi fundamental nesse momento de abandono do livro. Porque eu falei, mas olha só, professor, eu não revisei.
Não consigo acabar a revisão. Eu não revisei. Não consigo acabar a revisão. Eu lembro que o ponto principal era esse. Não consigo revisar meu livro, não vou entregar meu livro sem revisar. Não vou fazer esse lançamento porque eu não consigo revisar. E qual foi a recomendação dele? Ele falou assim, mas... Aí vem a experiência do mentor. Exato. Aí ele virou e falou assim, olha... E aí nós estamos falando isso pra você aqui, ó, de grátis. Conselho gratuito, ó. Pronto. Mentoria aqui gratuita. Gratuito. Olha o que ele falou. Ele falou assim, olha, não publicar este livro vai fazer com que você trave e não vá adiante no seu objetivo de escrever. Você precisa publicar esse livro, você precisa vencer essa barreira para publicar os outros livros que virão. Uhum. Então é assim, livro perfeito não tem. E tem mais um detalhe. Você não consegue revisar? Não tem problema. Joga real com o seu leitor. Uhum. O seu leitor, que está nesse momento, né? E aí ele falou assim, pensa em quem? Não é você. Uhum. Pensa no seu leitor. Uhum. Porque quando o seu leitor está neste momento de luto, de tristeza, de dor, etc, etc, ele também não consegue fazer as coisas dele. Uhum. Então ele vai entender se você... É que eu tô, né? Não foi bem assim que ele falou, mas eu tô explicando pra você o conceito, né? Porque foi isso que ele quis dizer e foi isso que ele disse. Uhum. Ele falou, cara, faz muito sentido. Coloca ali a sua humanidade e mostra pra esta pessoa que você é um ser humano e que tá tudo bem ser ser humano como ele também tá sendo ser humano nesse momento. E como ele orientou pra você fazer isso? Faça uma carta no começo do livro ao leitor dizendo, olha... Carta ao leitor. Querido leitor, não sei o que lá, esse livro assim, assim, assado. Eu não consigo terminar a revisão. Quer dizer, só uma coisa que eu queria pontuar. Você pediu para uma pessoa fazer a revisão. Pedi. Um profissional. Ele fez a revisão, mas a Camila queria revisar a revisão e ela não conseguia fazer a revisão da revisão. Né? E isso... Mas isso também é tema para um outro livro, para um outro vídeo, porque na verdade é assim... Eu também entendi nesse momento que a revisão de um profissional não substitui a revisão do autor. Certo. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Né? Mas e aí? Você fez a carta pro leitor? E aí eu fiz essa carta pro leitor e falei, bom, eu entendo que se eu não publicar, não é que eu engaveto o livro, eu engaveto essa nova fase da minha vida. Pois é. Né? Aqui eu não tinha na minha mão um livro, eu tinha uma chave. E quando ele explicou isso pra mim, ele falou, isso aqui não é um livro, isso aqui é uma chave. O que você vai fazer com essa chave? Botar no bolso? Ou abrir a porta que tá na sua frente? Pois é. E foi isso que falou, não, sabe aquela coisa meio, né? E foi isso que me fez falar, não, então, realmente eu preciso publicar e eu vou fazer, então, essa carta ao leitor. E aí fiz, né, caro leitor, não sei o que, olha, infelizmente é muito complicado de revisar. Toda vez que eu leio, eu reviso, eu revivo todas as emoções e eu não dou conta de revisar. Então eu peço mil desculpas, realmente o próximo livro vai estar mais bem revisado e é isso aí, boa leitura. E é isso, pessoal, a gente encerra por aqui, então? A gente encerra por aqui lembrando que livros são como filho. É para o mundo, não é pra gente. Mas mais do que isso, que ter um mentor vai te fazer entender, ou vai te ajudar a entender quando é necessário e como se faz isso. Exatamente. Ah, vocês vão vender? Vamos sim. Vamos vender mentoria, porque a gente vai te ajudar no processo. Mas é o seguinte, se você também não quiser comprar a mentoria... Tá tudo bem. Continua assistindo aqui os conteúdos, se faz sentido pra você, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu dislike. Se não gostou também, bota o de joinha aí, tá tudo certo. É isso daí. E pronto, mas é isso que a gente tem para anunciar hoje para vocês, que a nossa mentoria está quase pronta. A Camila lembrou bem, já faz alguns anos que ela vem fazendo isso. Eu mudei minha trajetória profissional. Estou muito contente, estou muito feliz, estou vindo aqui para compartilhar essa experiência com vocês. E é isso, pessoal. Conta com a gente e bora lá. Se inscreve no canal, deixa o like, dislike e
põe aí seu comentário. Ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye.